boa noite. Ainda não foi capturado nenhum dos 39 presos que fugiram ontem do CDP por um túnel. A Ordem dos Advogados do Brasil questiona a insegurança do presídio e diz que houve negligência dos responsáveis por parte da segurança. Isso só aumenta o clima nas ruas, porque alguns dos fugitivos são considerados muito perigosos. Dos 39 presos que fugiram nesta segunda-feira do Centro de Detenção Provisória, alguns são considerados bem perigosos. Francisco Rodrigues dos Santos é acusado de homicídio. Afonso Celsa Caldas Júnior foi preso durante a Operação La Muralha. E Nelson Gaviria Flores fraudou o sistema financeiro. Os três foram detidos pela Polícia Federal e cumpriam pena no CDP. Também fazem parte dessa lista Antônio Silva de Oliveira, o Pitbull, e Patrick Pina, o Pivete. Os dois são supostos integrantes da organização criminosa FDN. Completam a relação Bruno Lima de Oliveira, Josimar Leite da Conceição e Magaivel Ferreira. Ainda não foram apuradas as responsabilidades, mas a Ordem dos Advogados do Brasil já fala em acionar o Ministério Público e outros órgãos para descobrir se houve negligência da empresa que administra as prisões. A Ordem dos Advogados do Brasil acredita que existem indícios de quebra de contrato por parte da empresa Humanizare. No último domingo, por exemplo, deveriam ter 75 agentes de plantão, mas só havia 36. A OAB também questiona o número de PMs que estavam de serviço na penitenciária. Apenas 4 policiais militares no dia da fuga. Estas imagens mostram que a quantidade de barro na cela era grande e não tinha como o túnel passar despercebido. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Amazonas também acredita que houve falha na contagem e apontou outras irregularidades. Tem faltado medicamentos básicos nos presídios, paracetamol, dipirona, resfrenol. Com essa situação de vírus que é frequente hoje aqui no nosso estado, os presos têm sofrido muito com isso. Nos foi informado ontem que haviam apenas 4 PMs dentro da unidade naquele dia. Com certeza um número insuficiente. A OAB quer explicações da Secretaria de Administração Penitenciária e da Polícia Militar. Hoje há um custo por preso de aproximadamente R$ 3.600 por preso. A empresa ganha por preso, aumenta-se o número de presos e os serviços que são prestados continuam sendo os mesmos, né? Há uma desproporção com relação a isso. E tem que despertar as entidades. E a OAB está se posicionando nesse sentido, as entidades, a sociedade civil, o Ministério Público, a todos buscar aí uma solução para esse problema, fiscalizar o cumprimento desse contrato com a empresa prestadora de serviços, porque é algo que diz respeito não apenas aos presos, às famílias dos presos, mas diz respeito a toda a sociedade manauense. Assustada, a população também questiona as falhas de segurança nos presídios e a falta de segurança nas ruas. Já tem muito na rua, né? E com mais essa quantidade que foram soltos, né? Que fugiram, né? Aí fica mais inseguro mesmo. Não viram tudo aquele barro que saiu de lá de dentro. Isso daí eu acho que é falta de segurança deles lá, que eles estão lá para fazer o serviço deles e não fazem, né? Eu não sei por que acontecem essas fugas arbitrárias, porque geralmente estão no presídio. O que está acontecendo então? Se não tem a segurança nesse presídio para que esses indivíduos fiquem no seu lugar que eles escolheram. E a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que só vai se posicionar quando receber as reclamações da OAB. Já a empresa Humanizare, que cuida da segurança interna do presídio, informou que vem cumprindo com todas as exigências do contrato e apontou como causas da fuga em massa a superlotação e os problemas com a estrutura, administração e manutenção do presídio, que é de responsabilidade da SEAP. O Centro de Detenção Provisória foi criado para abrigar 568 detentos e hoje está com quase o triplo da capacidade, cerca de 1.500 presos. E os rodoviários voltaram a fazer hoje mais uma paralisação relâmpago na cidade. Por cerca de 1 hora, as linhas 128, 013 e 321 da empresa São Pedro não circularam e prejudicaram cerca de 2.000 usuários das zonas oeste da cidade. Segundo o Sinetran, as paralisações vêm ocorrendo desde a semana passada e são uma forma de pressão por causa do dissídio coletivo da categoria.
Um foragido do sistema semiaberto do Compage foi preso em Manacapuru. Francisco Cleuton cumpria pena por tráfico de drogas. E com ele a polícia encontrou uma arma de uso exclusivo da PM, munição, vários celulares, documentos de outras pessoas e muito dinheiro. A polícia prendeu uma mulher e 2 homens por crime de estelionato. Com a ajuda dos comparsas, a mulher usava um crachá da SUAB para enganar e pedir dinheiro das pessoas em troca de facilidades na inscrição para casas populares. O homem também foi preso por aplicar o golpe da venda ilegal de carros. A polícia já vinha investigando o suspeito desde setembro. E além de documentos e chaves, ele também estava com um simulacro de uma arma e munições. Termina amanhã o prazo para o recadastramento biométrico. O Tribunal de Justiça Eleitoral está regularizando os títulos que foram cancelados no último mês. A gente fala agora ao vivo com a repórter Larissa Santiago. Boa noite, Larissa. Os agendamentos para a biometria estavam sendo feitos através do site do TRE. Hoje o eleitor ainda consegue agendar pela internet? Boa noite para você também, Amanda. Meu boa noite especial para você que acompanha a programação do A Crítica na TV. E respondendo a sua pergunta, Amanda, não. O jeito para quem deixou tudo para a última hora é contar com um pouquinho de sorte e um bocado de paciência. Isso porque esse eleitor vai ter que se deslocar até o Tribunal Regional Eleitoral ou até algum outro posto onde esse serviço é oferecido. E nesse local já sabe, né? Tem fila, porque esse atendimento ele é feito conforme a ordem de chegada. Hoje mesmo, lá no TRE, a fila chegava ali na Cefaz. Isso antes das 7 da manhã. A boa notícia é que mais de 97% dos eleitores aqui de Manaus já fizeram a biometria. Resta um pouco mais de 21 mil eleitores para fazerem esse recadastramento biométrico. Amanda. E Larissa, quem não fizer esse recadastramento, o que pode acontecer? Quais são as consequências para esses eleitores? Olha, além de ter o título cancelado e ficar sem votar, a pessoa não vai poder, por exemplo, tirar a identidade, tirar passaporte, fazer empréstimo, tomar posse em cargo público, enfim, uma série de impedimentos. O melhor mesmo é fazer a biometria, fazer esse recadastramento, porque ainda dá tempo de correr atrás desse prejuízo, né, Amanda? Volto com você no estúdio, uma boa noite. Obrigada, Larissa. Boa noite para você também. E chegou a hora de ver o trânsito na cidade. Você vê imagens agora da Avenida Rodrigo Otávio, em frente ao FAM, no sentido de quem segue para a Bola do Coroado, o fluxo está bem mais intenso. Mas a gente não vê grandes retenções, é um fluxo intenso mesmo, por conta do grande número de carros agora à noite, que é normal nesse horário. O desembargador Flávio Pascarelli é eleito novo presidente do Tribunal de Justiça. Pascarelli assume em ano de crise com o desafio de enxugar a máquina do Judiciário do Amazonas. Todos os 19 magistrados votaram. A presidência era disputada pelos desembargadores Flávio Pascarelli e Socorro Guedes. O atual corregedor de justiça do tribunal acabou eleito por 12 votos a 7 para o biênio 2016-2018. A vitória do desembargador Pascarelli foi anunciada com muitos fogos de artifícios, o que surpreendeu o magistrado, que já esperava ser eleito presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. O novo desembargador toma posse em julho e disse que vai tocar os próximos 2 anos à frente da Corte Amazonense, como fez quando estava à frente do Tribunal Regional Eleitoral. Vai ter muito diálogo com magistrados e com operadores do direito. Apesar da crise financeira, que também atinge o Poder Judiciário, um dos principais desafios do novo presidente é tentar aumentar a produtividade dos juízes amazonenses, que, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, é uma das mais baixas do país. Estamos assumindo a presidência numa crise fiscal que assola todo o país. Então temos que usar de muita imaginação e muito trabalho para reverter esse quadro. Além de Flávio Pascarelli, o desembargador Jorge Lins foi eleito o novo vice-presidente da Corte e o desembargador Aristóteles Turi, o novo corregedor-geral. Vamos trabalhar com todos os outros colegas, tanto como vice-presidente como presidente. O que faz o corregedor? Ele faz exatamente corrigir os erros, mas ele trabalha também com a prevenção. Nós vamos trabalhar com afinco para que a Corregedoria de Justiça trabalhe em prol de toda a comunidade do Amazonas. A eleição da nova presidência do TJ
agradou os advogados. Tenho a certeza que essa aproximação do tribunal com a advocacia vai ser a tônica da gestão do presidente Pascarelli, na oportunidade em que todos nós, advogados e jurisdicionados do Estado, desejamos uma gestão profícua, de muita sorte e de muito entendimento com a advocacia. A posse da nova presidência só acontece no início de julho, quando a desembargadora Graça Figueiredo passa o comando da Corte Suprema do Amazonas para Flávio Pascarelli. A atual presidente apoiava a eleição de Socorro Guedes, que é a desembargadora mais antiga no tribunal. Eu tenho certeza de que a administração do tribunal ela será brilhante, será de excelência, porque são colegas capacitados e que têm condição de fazer com que o nosso Poder Judiciário seja muito melhor, cada vez mais, e que a população possa sempre contar com ele como defensor dos seus direitos. Estou feliz com a nova diretoria e desejo sorte, muita sorte aos meus colegas, que competência não lhes falta. Já imaginou Manaus ainda mais quente e pior, com menos chuvas? Infelizmente, isso pode acontecer. E se as projeções do painel brasileiro de mudanças climáticas estiverem corretas, você sabe qual vai ser o impacto disso tudo? Bom, para ter essas respostas e poder preparar uma série de medidas para diminuir os efeitos do clima para a população, o Ministério do Meio Ambiente está fazendo uma pesquisa em vários estados. Uma equipe de pesquisadores de Minas Gerais está em Manaus para iniciar o levantamento das possíveis mudanças no clima e apontar as consequências delas. O Amazonas vai ser a referência na região norte. Não dá para falar em vulnerabilidade sem falar dos ribeirinhos, né, das pessoas que se envolvem diretamente com a natureza, que dependem dos recursos naturais para sobreviver. Então, a gente está discutindo justamente isso nesse momento. Além do Amazonas, os estados de Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná e Pernambuco fazem parte da pesquisa. Menos chuva e mais calor. Essa é a projeção do painel brasileiro de mudanças climáticas para 2040. Até lá, a previsão indica que a temperatura na Amazônia deve aquecer 1 grau e a quantidade de chuvas reduzir em 10%. E ainda não se sabe os impactos dessas mudanças para a população que mora aqui. Tem várias características que a gente ainda está estudando. Por exemplo, a questão do deslocamento. A gente sabe que quando o rio fica mais seco e tudo, a gente sabe que tem algumas populações que ficam mais vulneráveis devido ao trânsito que é dificultado, né? Vocês usam muito a parte hídrica, né, para deslocamento, então a gente está vendo essa questão. Tem várias coisas, a parte de saúde também. Então, a gente faz a vulnerabilidade populacional dentro desses cenários. Um mais otimista e um menos otimista, para ver o que pode surgir de impacto. Após a conclusão, um software com informações vai ser disponibilizado para orientar quais medidas devem ser tomadas como prevenção a essas mudanças. E aí o poder público vai poder saber que ações efetivamente tomar, como é que vai se programar para poder atender a população, o que tem a ver com a qualidade de vida das pessoas, a saúde das pessoas de modo geral. E agora à tarde, uma forte chuva com rajadas de ventos de 70 km por hora causaram queda de árvores em alguns bairros da cidade. Os ventos também atingiram a rede de distribuição de energia, afetando o fornecimento em bairros como Tarumã, Águas Claras, Adrianópolis, Centro, Aleixo, Campos Sales e Monte das Oliveiras. Em nota, a Eletrobras Amazonas Energia informou que já está nas ruas para atender às emergências. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, não há previsão de chuva forte para hoje. Em meio à crise econômica, tem muita gente buscando alternativas para conseguir manter as despesas e também os estudos. No Manhã no Ar desta quarta-feira, você vai ver o que alguns estudantes estão fazendo para driblar a crise. A Daniela Sayag tem os destaques. Boa noite, Amanda Couto, e você que acompanha o A Crítica na TV. No quadro Na Ponta do Lápis dessa quarta-feira, o Manhã no Ar mostra como estudantes universitários têm se virado aí para manter os custos da faculdade. Não está sendo fácil. Nessa época de crise, é bem difícil para muita gente manter os estudos. E aí vem aí soluções criativas, vendas de produtos para ajudar nessa tarefa. Você confere tudo isso e muito mais, as principais notícias, para você começar o dia bem informado, às 6 em ponto, aqui da TV A Crítica, no Manhã no Ar. Eu espero você. E a gente, é claro, vai conferir tudo. E nossa equipe acompanhou um passeio pelos principais pontos turísticos de Manaus com uma turma de idosos.
Só que não eram turistas, não. Eles fazem parte do curso de Geronturismo da Universidade da Terceira Idade. Além de aprender mais sobre a cidade, os passeios melhoram a autoestima. A reportagem é do José Augusto Souza e da Nívia Salgado. Estudantes atentos, o assunto pontos turísticos. As aulas de Geronturismo da Universidade Aberta da Terceira Idade são sempre assim, lotadas. Aqui eles aprendem detalhes sobre os locais mais famosos da capital. Muitos acabam por descobrir uma Manaus completamente nova. Apesar de o nosso curso ser de 1 ano e nossa cidade ter muitos pontos turísticos, eu não poderia dizer que eu conheço toda a minha cidade, mas eu posso te dizer que uns 80% da minha cidade hoje eu conheço. Mas as lições vão muito além do turismo. Dona Raimunda, por exemplo, aprendeu a importância da preservação e lembra de locais que desapareceram por falta de cuidado das pessoas. Os balneários do Parque 10, o Tarumã, a ponte da Bolívia, né? O próprio 40, como eu te falei, que a gente brincava lá, era um rio muito limpinho, né? Brincar minha mãe ia para lá, né? Era uma beleza, né? E tudo isso se perdeu. Com o alto astral da turma, Dona Carmen aprendeu a vencer a depressão, um problema comum na terceira idade. Aqui eu encontrei uma família que eu não tinha em casa, porque às vezes meus filhos saíam e eu me sentia muito só. Os idosos, ou como eles dizem, envelhecentes, se reúnem 2 vezes por semana na UNAT, que fica no bairro da Compensa, Zona Oeste. E se engana quem pensa que eles ficam só na teoria. E aqui estão eles em mais uma visita. O local escolhido é o Palacete Provincial, no centro de Manaus. O prédio histórico foi construído em 1874 e hoje abriga 4 museus. Pense numa turma que gosta de tirar fotos. Na Pinacoteca, os idosos ficaram encantados com as pinturas. Esses quadros a senhora gostou? Gostei, apesar de que eu não sei ainda o que está significando isso aí. Mas é bonito. É bonito. As visitas duram em média 1 hora. E não é só diversão não, tá vendo? Que os idosos estão fazendo anotações, é porque depois, em sala de aula, a professora vai fazer perguntas. E mais do que responder, eles precisam repassar essas informações para outros idosos. Primeiro workshop que eu estou organizando, né, junto com a turma, e vai ser apresentado na própria UNAT. E o que vai acontecer é que elas vão passar informações sobre Manaus para suas outras colegas que fazem outros cursos. Seu João trabalhou a vida inteira como estivador e depois de perder uma das pernas não quis mais sair de casa. Isso mudou depois que ele entrou para a turma do Geronturismo e aos 78 anos descobriu o prazer de um bom passeio. Eu gostei de tudo. Tudo foi bom. Pessoal bacana, tudo conhecido. Pensa em voltar aqui outra vez? Se Deus quiser. E faltam 3 meses para as Olimpíadas, período que a Arena da Amazônia vai receber 6 jogos de futebol. A estimativa da Fundação Municipal de Cultura é de que 120 mil turistas passem por Manaus em agosto. Mas o espírito olímpico parece não ter chegado ao comércio da cidade. O segmento de bares e restaurantes não cria expectativa de lucros e nem de abertura de vagas de trabalho. Esse pessimismo fica por conta da experiência com a Copa do Mundo de 2014, onde muitos deles tiveram prejuízos. O momento é de apreensão. A Copa do Mundo no Brasil colocou Manaus em evidência. A cidade, no meio da floresta, foi destaque internacional como uma das melhores subsedes do evento. Cerca de 120 mil turistas passaram por aqui. Mas apesar desse alvoroço, os estabelecimentos comerciais da capital amargaram prejuízos. Você tem ideia, no ano passado nós tivemos uma queda na ocupação na hotelaria em Manaus, algo em torno de 20%. Na época a ocupação média da cidade de Manaus está entre hotéis do centro em torno de 20%, os outros hotéis em torno de 30%, então é muito baixa a ocupação na cidade. Na época, bares e restaurantes foram os que mais se prepararam com treinamentos e contratação de mão de obra. Por isso, agora com as Olimpíadas, o cenário não é muito animador.
Justamente devido a essa situação que nós vivemos na Copa, né, muitos estabelecimentos tiveram investimentos tanto em termos de estrutura quanto de treinamento de pessoal. Então essa situação hoje nos deixa muito apreensivos quanto a contratações para o período das Olimpíadas. A nossa expectativa é de não contratarmos pessoas para o período das Olimpíadas. Tentamos no máximo fazermos remanejamento de equipe e em algum eventual aumento de fluxo nós conseguirmos com a nossa própria equipe dar conta do recado. Apesar de tanto pessimismo, a secretária da Amazonas Tour disse que a vinda dos Jogos de Futebol para a Arena da Amazônia foi positivo. Em primeiro lugar, que nós tivemos a sorte, primeiro, de ter a equipe do Brasil jogando aqui. Então, isso já traz, sem dúvida nenhuma, os holofotes do mundo para cá, para o nosso estado, para a cidade de Manaus. Segundo, nós temos o maior emissor de turista mundial, que é os Estados Unidos, e que está a 5 horas de Manaus, e que, sem dúvida, vai mandar o maior número de turistas para cá. O presidente do Comitê Olímpico de Manaus também demonstra otimismo. Ele afirma que Manaus é a cidade mais procurada entre as capitais que vão receber os Jogos das Olimpíadas. Nós estamos aí acima da nossa expectativa. Já atingimos hoje aí mais de 65% dos ingressos vendidos dos Jogos do dia 4, 7 e 9. Temos uma média diária de 300 ingressos vendidos pelo site da Rio 2016. O jogo mais procurado até agora está sendo o jogo do dia 4 de agosto, e segundo do dia 9 e o terceiro do dia 7. Lembrando aí que nós vamos vender total de 40 mil ingressos, tá certo? E a previsão é que até o dia 5 de maio próximo se esgote todos esses ingressos. E se você quiser garantir seu ingresso para os Jogos Olímpicos, é só acessar o link oficial da Rio 2016 e seguir os passos para a compra dos bilhetes. E vamos ver como é que está o trânsito agora em outro ponto da cidade? A gente vê agora imagens da Avenida da Avenida Constantino Neri com a Darcy Vargas ali no cruzamento. Um trânsito bem tranquilo nesse momento, poucos carros circulando na rua, então a gente vê que o fluxo está muito bom ali para o horário. No Amazonas, atualmente, 57% das famílias ainda se negam a doar os órgãos de parentes que já morreram. Essa recusa é um dado preocupante. Pensando nisso, o projeto Gesto de Herói, o poder de doar vidas, está com uma exposição em um shopping da cidade. O objetivo é conscientizar o máximo de pessoas da importância desse gesto de amor, que é a doação de órgãos. Córneas, pulmão, pâncreas, coração, fígado e rins. Esses são órgãos do corpo humano que podem ser doados após a morte cerebral. Para doar é simples, basta que a família autorize. O ato pode salvar várias vidas. Você esclarecendo, você informando a população de uma forma clara, simples, tirando as dúvidas, a gente acredita que nós podemos ir revertendo e mostrando, né, que a doação é um ato de amor, né, que mesmo com a morte nós podemos possibilitar, né, a vida e ajudar outras pessoas. A exposição busca conscientizar sobre a importância de doar órgãos. Aqui, os visitantes são orientados, tiram dúvidas e conhecem os mitos e verdades que envolvem a doação. O Ministério da Saúde estima que no Brasil 30 mil pessoas estejam na fila para receber órgãos. No ano passado, 400 pessoas aguardavam por um transplante aqui no Amazonas. 216 necessitavam de um rim. 4 esperavam a doação de fígado e 180 aguardavam um transplante de córnea. Em 2015, 126 pessoas foram notificadas como potenciais doadores de órgãos aqui no estado, mas somente 23 realizaram a doação de algum órgão ou tecido. Assim, a alta taxa de recusa familiar, de 57%, virou uma preocupação. No Brasil, no passado, existia essa doação presumida que vinha, né, nos documentos de identificação pessoais. Foi abolido em 2001, né, e agora ficou a doação, né, consentida. Consentida por quem? Pelo seu familiar, pelo seu representante legal, né? Então é só você realmente informar a sua família e dizer o seu olhar e o seu sim para a doação de órgãos. Vale a pena fazer esse gesto. Em Manacapuru, a ciranda Guerreiros Mura apresenta a nova cirandeira Bela. Por 3 anos seguidos, Thalita Bastos defendeu o item de cirandeira Bela da Guerreiros Mura. A mais bela do cordão de cirandeiros sempre se destacou por tirar nota máxima na avaliação dos jurados.
Thalita se despediu da ciranda para cuidar dos estudos. Já na apresentação, a nova cirandeira Bela da Mura falou o que a nação guerreirense pode esperar dela. Eu me sinto extremamente feliz por representar esse item, era o meu sonho e eu vou defender ele com muita garra, eu vou dar o meu máximo que for preciso para defender esse item. Com apenas 15 aninhos, Jéssica contará com o total apoio da família. Tem toda a força de vontade, tem toda uma caminhada, né, pela frente, mas que a gente vai estar sempre presente, vai estar sempre ajudando, tentando para que ela supere e consiga, né, dar conta do recado. Domingo é o Dia das Mães e para quem ainda não comprou o presente, uma boa dica são as lojinhas que vendem artigos mais baratos. Essa tem sido a saída para enfrentar a crise. Almofada, porta-retrato, necessaire. Opção tem de sobra. O que está faltando mesmo é outra coisa. Como é que vai ser o Dia das Mães? Comprar só uma lembrancinha, né? Porque tudo muito caro. Não tem como, né? Vai ser só uma lembrancinha mesmo. Não está fácil pra ninguém. Mas foi na crise que as amigas Carla e Gisele viram uma oportunidade. Elas montaram uma loja com presentes de baixo custo. Uma placa como esta sai a R$ 38,00. E é um dos artigos da dupla de empresárias que aposta na criatividade. Justamente por conta da crise, as pessoas, nem todo mundo tá tendo condições hoje de dar um presente muito caro para sua mãe. Então, nada melhor do que trabalhar esse lado da emoção, né? Aqui tudo é feito sob encomenda. Os produtos são personalizados, como essas fotos Polaroid que, na verdade, são ímãs de geladeira. E ao contrário do que muita gente pensa, o preço é bem acessível. Uma caixinha como esta, por exemplo, que já vem com os biscoitos dentro, custa R$ 8,00. Tem também uma cesta de café da manhã, com frutas, suco, iogurte e tudo o que tem direito. Antes saía por R$ 150,00, mas com a promoção do Dia das Mães fica por R$ 100. É uma manobra para driblar esses tempos de crise. A gente tentou baixar o preço, né, deixar um preço bem promocional, bem legal, bem carinhoso e não caiu na qualidade. Na fábrica do seu Maurílio, a produção também não para. Ele produz almofadas e bolsas personalizadas. Uma dessas sai por menos de R$ 10,00. Já a necessaire, mais barata ainda, custa R$ 7,50. Mas ele conta que só foi possível baixar o preço depois que ele trocou a loja física pela virtual. A loja virtual ela rende uma economia de 60% a 80% do custo de produção. Então, até por causa do aluguel. A taxa maior de você ter no shopping é um aluguel. Um aluguel é um absurdo de caro. Se é assim, não tem mais desculpa. Nenhuma mãe vai ficar sem presente no domingo. E agora uma última notícia. A Polícia Militar informou que nesse momento está ocorrendo um tumulto no centro de detenção provisória localizado na BR-174. Os bombeiros também foram acionados. Eles informaram que 4 pessoas foram feitas reféns. Só para lembrar, o CDP é o mesmo presídio em que 39 presos fugiram na madrugada de ontem. Outras informações você vai ter no Manhã do Ar. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você e até amanhã.